Boa noite a todos. Antes de eu começar essa live, eu quero agradecer a todos aqueles que sempre participam conosco das lives. E isso é muito bom. O canal aqui do Instagram, ele tá me avisando que talvez a gente não possa fazer a live, mas eu acredito que a gente vai fazer porque a gente sabe o quanto essas lives estão auxiliando as pessoas, né? Então, estamos ao vivo, vamos chamar o nosso convidado, que é uma dessa guiança, porque essa semana ele vem, né, fazendo toda uma parte aí de cursos, de workshops. Saudações, mestre Mário, como que você está? Mestre Cristiane, tudo em paz? Por aqui tudo em paz, tudo bem? Por, por enquanto, aqui tudo bem. Agora, eu acabei de entrar aqui, o Instagram está me avisando que eu não vou poder mais fazer live, mas deixa o Instagram falar, porque eu vou fazendo, né? Essa semana eu fiquei sem o celular, inclusive eu não tinha para fazer a live, mas a gente prossegue, a gente está sempre vivendo o tempo fora do tempo. Hoje, conversando com uma amiga, ela disse: como é que você conseguiu estar comigo às 6 em ponto para fazer o terço aqui que a gente está fazendo para ancorar um espaço? Se você 5h45 você estava com uma pessoa na maca, deitada, fazendo procedimento. Eu falei, por que o tempo não existe? E sobre isso a gente vai falar hoje, né, mestre? Vamos iniciando a nossa live com a sintonização galáctica. E para você que vai entrar, Mestre Mário estará em Monte Alto, presencial com Mestra Lívia. Olha a oportunidade de dar um abraço nesse homem, pegar essa força na mulher dele, aquela coisa de coração, aquele amor incondicional pelo trabalho, pelo servir. Agora é com você, mestre. Você está me emocionando já, falando assim já vai cair a live daqui a pouco. Não, não vai não. A gente consegue deixar ela ficar porque a gente sabe que o nosso propósito do coletivo é a coisa mais importante. Por isso que a gente tem muita alegria e gratidão de fazer esse trabalho. Então, agora pode começar, porque hoje você tem bastante coisa para falar aí para o pessoal. É verdade, mestre Cristiane. E falando nessa é, multidimensionalidade, né, sua, só pode ser, né? Por isso, multiespaços, infinitas possibilidades, faz parte, né, do treinamento. E quando a gente esquece disso, parece que vem a lembrança, né? Os anjos, os mestres vêm, né? Fazem aquele toque de Midas espiritual e nos acorda. Olha, presta atenção, tem coisa aí adiante, né? Mas que bom. Sim. Estamos aqui mais uma vez, né, buscando a ancoragem do dia, né, para as nossas lives. Tivemos alguns probleminhas aí durante a questão desse mês de férias, né, de julho, de viagem, e tudo isso mexe com a nossa rota, né, com as nossas agendas. E como a multidimensionalidade nos prepara, a gente tem que ter jogo de cintura, né? Fazer uma dança de Shiva, né? Dançando sobre o mundo pessoal, para que as coisas possam ser realizadas e acontecerem até melhor do que é possível, né, mestre? Porque o que acontece? Nós percebemos que às vezes a gente quer tomar conta de toda a situação, ter o controle de tudo, para tudo dar como planejado, e a gente esquece de deixar a porta aberta para a mão do universo, né? Para o universo agir a nosso favor. Porque a consciência universal, multiuniversal, é muito mais expandida do que a nossa consciência no momento. Então, deixar uma portinha de improviso para que o universo venha e venha com aquela mão abençoada sobre tudo, faz parte do aprendizado ou das iniciações. Concorda, Mestre Cris?
Concordo e assino embaixo, porque eu não vivo mais essa ansiedade. Eu realmente estava com um protocolo de limpeza de pele, estava na máscara e eu já estava fazendo a pessoa deitar, passando o movimento reiki, né? Que você sabe que eu gosto, né? De fazer esse movimento, de estar com essa pessoa e já na última máscara já deixar ela ali para ela receber as energias da sala, do reiki, dos cristais, do que eu achar que, né? Como a gente já tem vários sistemas de reiki, a gente não precisa de muito tempo, então a gente executa e faz o melhor que o cliente pode receber. Mas aí eu já sabia que 6 horas eu estou ancorando um espaço, né, de artes e eu estou ancorando com Maria, lógico, faço terços. E era o terceiro terço que eu tinha que fazer, que era obrigatório eu ter 3 seguidos. Assim, o comando Mariano me passou, você faça 3 terços seguidos, pode parar depois, mas para a gente fazer essa ancoragem. E é o que você falou, né? Como é que vai ser isso, mestra Cris? Ainda não sei. Por enquanto, eu só posso falar que vai ser um lindo trabalho com crianças nas artes, principalmente crianças que tenham alguns tipo de desgastes emocionais e tenham as famosas, né, síndromes disso e daquilo. Mas assim, eu não sei porque as guianças, mestre, elas mudam muito. Como você falou, aí eu peço para o universo, como eu posso melhorar ainda mais, né? Porque eu tenho barras, né? E como pode melhorar para aquilo que eu vou fazer. E aí eu cheguei a uma conclusão no atendimento de hoje que primeiro estão chegando as mães, né? Que precisam dessa ajuda para que seus filhos possam receber o melhor e elas também. Como eu tenho várias pessoas que fazem várias coisas, isso não faz parte da energia Reiki, mas o Reiki entra em tudo, né? Ah, Como, sim. né? E aí, Uma eu acho que você não pode pensar, eu falo para as minhas amigas, elas falam, você tá doida, você tem. Ó, não pensa, é de verdade isso. Não pensem, só executem a ação do pensamento. Criem realidades boas. Eu aprendi isso com o mestre Mário, nos cursos, de tanto ele falar amor, poder, em perfeito equilíbrio, sabedoria. Então, não tenha culpa, não tenha raiva, não tenha medo. E aí eu fui me introduzindo a isso. E esse curso, mestre, sou eu que vou falar hoje, você está percebendo, me trouxe a maior movimentação que eu faço no Reiki. Eu qual, faço muito qual curso? esse sintonização galáctica. Sim. Quando eu fiz esse curso, eu levei um susto, porque eu já aplicava o Reiki da maneira que você ensinou no curso, que vai ficar para quem quiser fazer o curso, que era muito sincrônico aquilo para mim, já estava dentro de mim. Quando você falou que fazia todo sentido no curso que eu já estava fazendo, aí eu potencializei. Lógico que Mas, eu uso vários símbolos, eu faço vários movimentos com coisas, mas assim, normalmente, eu sempre começo com as carências áuricas e tudo aquelas coisas que a gente faz, mas eu vou fazendo a sintonização galáctica, como se eu estivesse equilibrando ali, para depois eu ver o que eu vou fazer. Então, assim, é muito legal a gente poder ter tanto curso, investir a nossa mente o tempo todo em muitas coisas que são elucidadoras, né? Porque eu vivo nessa dimensão. Eu não vivo nessa dimensão que todo mundo fica nessa coisa de que tem que ligar a televisão para ver a notícia ruim. Infelizmente, eu não estou nisso. Outro dia, uma pessoa perguntou para mim: você não, o que você toma, né? Eu falei: toma o quê, né? Remédio, eu falei, remédio para quê? Eu não tenho doença. Eu já tive muito doente, para uma cura profunda. Todo mundo sabe que eu tive depressão, síndrome do pânico, mas eu tinha algum propósito para isso, é trabalhar com tudo que eu faço hoje. Então, se você está vendo a gente e não conhece, esse é Mestre Mário, trabalha mais de 28 anos na Aliança Day, que designa quase 30, e eu sou uma humilde organizadora e humana organizadora de cursos e workshops para trazer para você tudo que é melhor que esse homem e a mulher dele, que eu posso falar que são meus amigos, trazem de amor incondicional, além dos cursos, com uma guiança magnífica de uma apostila perfeita. E ele não é o melhor, mas eu posso dizer que ele é um dos melhores que eu já
conseguir captar tanta cura em mim, tá? Eu não estou falando de você e de quem já fez curso com um com outro. Eu recomendo, né, mestre? Faça nível 1, nível 2, nível 3, até nível 4 de Reiki tibetano com vários mestres, vai olhando para isso. Mas os outros sistemas de Reiki, eu não conheço ninguém que tem mais de 17, 18 sistemas, entre todos eles. Que é o caso da sintonização galáctica, né? Agora você pode falar de onde vem, de que sistema é isso, como que funciona, o tempo sem tempo, né? Vamos lá. Sim, 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 sim. É muito, muito sincrônico, né? E quando a gente fala em sincronicidade, nós estamos falando de uma idade do tempo. Sincronicidade, idade com o tempo natural. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Nós estamos aqui no estado de São Paulo para realizar cursos, iniciações, seminários no estado de São Paulo e principalmente devido ao curto tempo de apenas 15 dias, 16 dias, nós vamos estar focando em Monte Alto, estado de São Paulo, e também mais para o final do mês em Santos, né? Cidade de Santos, São Paulo, litoral. Vamos começar aí pelo dia 18, daqui a pouquinho, depois de amanhã, dia 18, em Monte Alto, nós vamos realizar à noite, na sexta à noite, uma oportunidade muito interessante de receber esse conhecimento, essa tecnologia, presencialmente também. Nós temos desenvolvido muitos cursos online em ensino à distância, tá? Que realmente é o futuro. Né? Na tranquilidade do seu lar ou em qualquer lugar que você esteja, você vai poder receber todo o conhecimento. E, hoje em dia, prosperidade é igual a informação. Informação devida, informação que realmente propicia melhoramentos. E quando nós temos acesso às informações, nós podemos fazer uma rota no percurso, né? Como um GPS da luz, em que você não entra em atalhos, não erra o caminho, e você vai seguindo pelo menor caminho, e com a estrada já pavimentada, né? Um caminho já com uma luz iluminando. E esse é o nosso propósito. Buscar as informações, praticar, treinar, vivenciar, comprovar os resultados, e com isso a gente fica pensando, uau, já pensou se as pessoas tivessem acesso a essas informações e a essas frequências energéticas que essa tecnologia da luz promove? Como seria se todas as pessoas que a gente ama pudessem ter acesso a tudo isso e vivenciar uma vida onde você não conta o tempo, você vive. Você não fica contando quando vai ser o próximo fim de semana, ou quando vai ser as próximas férias, o próximo ano. Você vive o presente. E isso se torna eternidade. Isso se torna longevidade. Muito bem. Nós estivemos dentro de um engodo temporal até este momento que nós estamos vivendo, dos anos 2000 para cá, quando conseguimos ter acesso às informações do verdadeiro tempo, ou seja, a frequência do tempo natural, que tem uma conexão com o centro galáctico, com o centro universal e com o centro cósmico. Poderíamos chamar Sol central galáctico, Sol central universal, Sol central multiuniversal, Sol central cósmico. Tudo isso tem uma conexão com o nosso Sol aqui, a nossa estrela que ilumina todos os nossos dias. Então, essa sincronização foi desfeita a partir do momento que os nossos calendários, o nosso tempo foi manipulado para um descontrole do divino, para que então pudéssemos ser manipulados pela ilusão.
a ilusão do tempo, a ilusão da finitude, e deixarmos de sermos seres infinitos. Claro que isso tem uma longa história que a gente vai contando gradativamente em cada iniciação, em cada curso que a gente manifesta. Não temos tempo para contar aqui. Porém, neste movimento que nós estamos levando para Monte Alto, né, presencialmente, e também para aqueles que sintonizarem com a frequência e quiserem fazer online, será um curso híbrido, nós estamos levando um momento quântico de você se sintonizar com um novo ano galáctico. O novo ano que vai se iniciar agora no dia 26 de julho. No dia 26 de julho começa o novo anel galáctico, o novo anel solar, que é uma sincronicidade mais aprimorada com a nossa essência divina. Não quedados no karma, vamos colocar assim, no karma negativo, na frequência de acúmulo de medo, culpa, raiva, tristeza, dores, sofrimentos que a humanidade passou e que ficaram como que coladas, agregadas aos dias da semana. Então, de repente, se você perceber, Mestre Cris, e todos que nos ouvem, vão ter uma ideia de como que percebem cada dia da semana. Como que é a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado, o domingo. E como é aquele domingo à tarde, né, onde você já fica pensando na segunda-feira, ainda mais se não gosta do movimento profissional que você exerce. Então fica aquela dor, aquela ansiedade no coração de como vai ser. Ou aquela forma de você pegar aquele trânsito, ou encontrar com aquelas pessoas. Tudo isso gerou um ambiente poluído da nossa realidade. Porque toda forma pensamento, toda uma egrégora, quando todo mundo pensa no domingo à tarde, meu Deus, amanhã eu tenho que ir para o trabalho, puxa vida, acabou o fim de semana, estava tudo tão bom. Quando todo mundo pensa nisso, é uma massa, cria uma energia, cria um padrão vibracional que pode influenciar demais as frequências das pessoas que estão, de repente, não tão centradas. A gente sabe que o caminho do Reiki gera um centramento onde essas frequências batem em nosso campo eletromagnético e voltam, são repelidas. Mas a maioria ainda das pessoas, elas ainda não conseguiram se permitirem ter acesso a essas informações que ainda não estão nos maiores canais de comunicação. Ainda não estão no jornal da noite, não está no jornal do meio-dia ou na mídia mais consumida. Está aqui, de repente, no momento, à noite, num grupo fechado, onde nós podemos falar sobre isso e de uma forma que possa tocar o sagrado coração de cada um. Então, no dia 18, a partir das 19 horas, nós vamos entregar um material muito interessante, que é a sincronização com esse tempo que está, Mestre Cris, próximo de se tornar o tempo real planetário. Porque já existem projetos dentro da ONU para que esse tempo, esse calendário galáctico, seja implementado no todo o planeta. Nós já temos cidades no Brasil, em vários lugares do mundo, onde comunidades já vivem esse novo calendário. Já não se chama segunda-feira de segunda-feira. Já não tem esse nome que agregou karma. Tem um outro nome. E esses nomes estão conectados aos 7 plasmas radiais. Os 7 plasmas radiais, por isso, Reiki radial, ok?
onde então você, com esses 7 plasmas, você consegue sintonizar o seu relógio vital, o seu relógio do teu corpo físico, emocional, mental, espiritual, alinhado a essa frequência que vem do centro da galáxia e vem para o nosso Sol, e do nosso Sol para o centro da Mãe Terra e para os nossos centros sagrados cardíacos. E com isso, nós fazemos um movimento, nós fazemos um circuito de energia ao nosso redor, através da conexão de todos os chakras com esse tempo natural que vem da galáxia. Eu gostaria, Mestre Cris, que você pudesse ampliar um pouquinho e trazer esse texto que está embaixo deste selo da semente ressonante amarela. Isso, vamos ver se a gente consegue dar uma pequena inspiração. Veja, Mestre Cris, o meu signo galáctico é esse. Semente. Que legal. Cã. Semente é Cã em maia. Semente em maia é Cã. Eu sou mão cristal. Eu sou mão cristal. Mão cristal. Eu sou semente amarela. Eu sou semente espectral amarela. Porém, o ano galáctico ele vai começar no dia que tem este Kim, o Kim 124. E é como se fosse a semente para o ano. Né? E olha que coisa linda. A frequência é: canalizo com o fim de focalizar, inspirando a percepção, selo a entrada do florescimento com o tom vibracional ressonante da harmonização. Eu sou guiado pelo poder da inteligência. Então, cada dia tem um mantra. Este é o mantra do dia, do início do anel galáctico, semente ressonante amarela, que vai começar no dia 26. No dia 26 de julho. E como nós vamos estar em Monte Alto presencialmente, recebemos o insight da gente oportunizar as pessoas que vão estar com a gente, de repente, já receber presencialmente esta sagrada sintonização, a frequência do tempo natural. E aí você vai receber 7 códigos de luz, onde você vai trabalhar com a tecnologia Reiki, que todo iniciado em Reiki nível 1 conhece, e você vai poder trabalhar com estes 7 plasmas a partir de uma sagrada iniciação, sintonização, Reiki radial. Então, esse é o nosso propósito do dia 18, Mestre Cris. Esperamos que tenhamos pessoas para poder receber essa joia multidimensional. Deixa eu falar um pouco de doença, que todo mundo fala da doença, mas a gente vai falar da cura. Eu vou pegar uma caneta aqui para colocar, para quem não conhece, né? O básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, mental e o coronário. Cada ponto energético, que são esses 7 meridianos, ou centros energéticos, ou chakras, né? Cada um fala um nome. Ele tem um segredinho ali. No curso você vai entender como que funciona a manutenção da saúde de cada meridiano, né? De cada ponto energético. Então, vale muito a pena. E a gente já falou bastante desse curso. E isso é cura. Quem souber equilibrar os 7 centros energéticos, que são os principais que a gente está na fisicalidade, com certeza não vai precisar de remédio. Pode, e o mais de vez em interessante, Mestre Cris, é que quais são os remedinhos multidimensionais? Os remedinhos multidimensionais são 7 plasmas radiais, onde ele tem as próprias frequências para esse alinhamento energético com solar, galáctico, universal, multiuniversal e cósmico. Então, nesse momento de transição planetária, neste momento vivenciando-se o apocalipse,
que nada mais é do que a desvelação, o trazer à tona o que estava escondido dentro de nós e também fora de nós, para que nós tenhamos a consciência de quem somos originalmente. E gradativamente isso vem como vitalidade. Idade vital para você se autoconhecer, para você também transferir pacotes de informações, para que muitos despertem e possam continuar na nave Mãe Terra, uma nave orgânica, viajando a milhares e milhares de quilômetros por hora neste cosmo infinito. Então nós já estamos numa espaçonave, essa espaçonave é um paraíso, é lindíssima, e nós precisamos apenas aprender a viver mais e melhor. E nós sabemos, Nancy Cris, que a pessoa que vai viver já 250 anos, 270 anos, já nasceu. E o que nós precisamos? Cuidar da nossa vitalidade, alinhando nossa mente, alinhando nossas emoções com esta multidimensionalidade, que é a própria energia da fonte que tudo é, a vida, fonte da vida. Alinhados nossos centros de energia vital com esta fonte, o que nós vamos receber? Vitalidade. Vitalidade multidimensional. É vida longa e próspera. Por que próspera? Porque quando você tem saúde, você pode tudo. Quando você está são, você pode tudo. Pode estudar, pode trabalhar, pode viajar. Agora, quando você não tem vitalidade, não tem saúde, não adianta você ter dinheiro. Porque nem para usá-lo você vai ter condições. Então, o maior investimento que nós podemos fazer hoje em dia, neste momento de transição planetária, é investir em vitalidade, em saúde física, emocional, mental e espiritual. Muito bem, Nancy Cris. Podemos passar... Para isso, a gente tem também que estar no emocional, principalmente, né? Curando as nossas feridas, né? Nosso primeiro perdão para nós mesmos. Quem tem perdão infinito, no caso, acelera os processos dos perdões que a gente tem que ter das nossas personalidades. Para quem estuda, sabe, vivemos um momento de personalidades. Então, em que momento eu preciso de perdão ainda? Transmutando com a energia de Saint Germain. Então, ele juntou aí, ó, o fogo violeta com infinito perdão que a gente tem por nós mesmos. Então, o que ele está fazendo aqui, o Mestre Mário? Está colocando a gente num sábado de manhã para receber esses movimentos, para que possamos absorver tudo que tivemos de ensinamento na sintonização galáctica também. Porque aí fica mais fácil a gente estar na autocura e assim a gente pode ajudar o coletivo do planeta e pode ajudar aqueles que estão do nosso lado. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não quero ser reikiana, eu não quero fazer reiki, agora eu estou olhando para outra coisa, não dá tempo de olhar isso. Infelizmente, isso é a cura, né? Então, o engodo é tão bem feito que a pessoa pensa que se ela, sei lá, eu estou investindo agora aqui, ali, não é que não dá para investir, até às vezes não dá. E quando não dá, a gente está aqui para falar que jeito você pode, né? Porque a gente também tem uma flexibilidade para fazer o movimento, porque tudo é troca. E onde a gente vai investir essa troca? Às vezes a gente vai investir em remédio, a gente vai investir em um profissional muito bom da área da saúde para resolver, só que assim, e a nossa mente, né? Como a gente está com a nossa emoção? A era de Saint-Germain, todo mundo fala Saint-Germain. E aí, você já está preparado realmente para transmutar e transformar realmente no fogo violeta? Porque, para quem estuda, né, mestre? Não estudo uma coisa só. A gente estuda várias, né? A gente tem que estudar o reiki e outras coisas. A chama violeta, né, que a gente fala, o fogo violeta, ele transmuta e
dissolve, né? É tipo assim, qual o medo que você tá de te ficar sem nenhum problema? Será que isso existe? Existe, mas como o mestre falou, temos que viver no tempo real. E o tempo real não é esse que está. O tempo real é aquele que o mestre estava falando. E para você entender isso, você não vai perceber que é segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado e domingo. Você só vai viver o dia ancorando a energia e falando hoje, o que tem para mim hoje, né? Né? Eu tenho minhas obrigações, eu tenho que pagar minhas contas, lógico, tem todo um conjunto aí, mas também tem uma possibilidade de acontecer muita coisa que mude toda a trajetória que eu poderia me preocupar, até com doenças, né? Eu acredito nisso. Eu vivo isso. Minha prima falou para mim, Cris, eu não conheço muita gente que vive o que fala. Você está vivendo muito o que você está falando. Eu falei, se eu não viver, eu não faço. Eu sou virginiana. Eu prefiro não fazer. Não, Muito, muito não bem. consigo, não consigo viver perfeitamente em harmonia e estou me lapidando cada hora. Por exemplo, cada vez que você se lapida de uma coisa, aparece outra. São os desafios da própria ascensão planetária. Todo mundo sabe disso. Não me sinto melhor que ninguém, pelo contrário, só que me sinto uma pessoa muito disciplinada para as coisas que eu faço. E mesmo que eu atrase alguma coisa, eu sei que aquilo lá está no tempo que eu tenho que fazer. E assim, eu me sinto autorresponsável pela minha vida. Eu não posso responsabilizar o outro. E para isso eu preciso de disciplina e preciso de autoconhecimento. E eu só vou ter isso estudando. E como diz a minha prima, e tatuando na minha pele vários símbolos. Sim, tatuando na minha pele vários símbolos. É igual o pessoal que gosta de se tatuar. Eu tenho vários símbolos, mas ninguém está vendo com os olhos da terra. E ponto. É uma tatuagem multidimensional, só isso. Sim. Muito bem, Que... mestre Cris. Você falou em virginiano, né? Em virgem. É um dos temperamentos humanos, né? São 12 os temperamentos, são Sim. e 12 estações do ano. Então, quando nós temos a possibilidade, mesmo dentro da sociedade humana como está, de encontrarmos ócio criativo, né? O sacerdócio, o ócio sagrado, aquele momento que você para que você possa estudar-se ou estudar algo que possa vir a melhorar a si próprio, nós começamos a perceber que a paz que tanto se deseja, é ir ao encontro do conhecimento de como o outro vive, de como o outro é. E isso passa por essas 12 estações do ano, esses 12 temperamentos que nós trabalhamos muito bem dentro da nossa jornada iniciática de 21 dias, quando nós adentramos em cada portal estelar. Vamos ter agora o portal de Leão, no dia 23, se eu não me engano agora. Já vamos ter o início da nova jornada iniciática, sincronizando com essa estação do ano. As frequências energéticas que vêm a partir deste portal estelar, para que nós possamos viver nossa vida alinhado com essa frequência. Então, quando nós não temos a informação, nós pecamos. E esse pecado vira um peso, viram, às vezes, se tornam atitudes erradas que nos tornam culpados, né? Nós nos auto-julgamos, nos autocondenamos e as penas acontecem na nossa vida. Porque quando a gente se sente culpado, nós vamos atrair algozes para exercer a pena que nós achamos que devemos cumprir porque erramos. E aí entra o perdão infinito. O perdão infinito é para que você pare de ter o peso do erro, o peso emocional da culpa, que você acha que tem, que você não estudou a possibilidade de que quem erra não está consciente. Quem erra simplesmente é uma criança que não sabe o que faz. Em termos espirituais, compreende? Então, o perdão infinito da fonte é constante.
A fonte não está condenando ninguém, não vai dispensar ninguém no cosmo inteiro. Por quê? Porque tudo faz parte da fonte e a fonte vai abençoar. Então, esta dominação de ter culpa, esta dominação exercida sobre a humanidade, de colocá-la de joelhos, como pecadores, né? Sendo designadas para aquilo que chamam de inferno, mestre Cris, isso já foi. Isso não existe, não é real. Isso é formatado por aqueles que não sabem que são criadores de realidades. Porque nós, como criadores de realidades, nós vamos criar tudo aquilo que criarmos inconscientemente. Inclusive, queimar no inferno, vamos dizer assim. Não, não. Quando a gente fala de chama violeta, essa chama violeta não é um fogo que queima. Isso é apenas uma analogia que se faz com a purificação que o fogo, o elemento fogo, faz na Terra. Água, terra, fogo, ar, éter. Mas o fogo violeta é uma frequência, uma energia de purificação. Para purificar aquilo que inconscientemente foi gerado. E nós, como criadores de realidade, somos descriadores também. Então nós podemos descriar, purificar qualquer realidade que nós geramos sem consciência. E aí entra o perdão infinito, mestre Cris. Aí entra, são mais de 352 códigos de luz, frequências energéticas, para que você possa usar como se fosse uma grande farmácia cósmica espiritual, onde você pega esses códigos e aplica onde tem necessidade de curar, de equilibrar, de harmonizar o que foi desarmonizado inconscientemente. Até pela herança genética que a gente recebe, que não é somente física, é emocional, mental, espiritual também. Então, este momento do Apocalipse, é o momento da desvelação da nossa divindade. Como criadores de realidades, curadores de realidades, e criar uma realidade mais apropriada para todas as gerações que navegam aqui na Mãe Terra, que estão chegando, com infinitas possibilidades. E nós que fomos em busca de mais, porque não estávamos satisfeitos com a forma da sociedade humana viver, encontramos esses sagrados segredos. Olha como tem uma ressonância. Sagrado, segredo, secreto. Percebe? Porque é sacro. É sagrado porque tem um valor de fonte, um valor divino. E divino é uma palavra que a gente utiliza para falar sobre algo que a maioria não conhece, não sabe. Mas está dentro da gente. E aí o divino dentro de nós. E nós podemos curar tudo o que não soubermos fazer melhor. E aí, mestre Cris, o peso da humanidade, o peso familiar, o peso no coração de filhos, filhas, pais, mães, família, vai se diluindo para uma nova realidade. Uma purificação, uma leveza, um perdão infinito, incondicional para todos. É isso que a Terra precisa. Perdão infinito. E aí, mestre Cris, como você bem colocou, a oportunidade de reunirmos essa sagrada iniciação do perdão infinito com o potencial da chama violeta. Não somente da chama violeta, que é a principal ferramenta deixada por Mestre Saint-Germain, regente deste momento do planeta, era de Aquário, que já estamos dentro. Quem rege é Mestre Saint-Germain, e ele veio trazer o quê? A chama violeta na palma da nossa mão. Para quê? Para podermos fazer a manifestação de transformar todo o chumbo que criamos inconscientemente em ouro espiritual, em ouro vital, ouro, beleza.
justiça, harmonia. E quando a gente fala em harmonia, não precisa nem de justiça, porque a justiça é uma coisa natural. Não precisa impor justiça a nada, porque tudo é natural quando está em harmonização, quando está na originalidade de quem nós somos. Só que nós precisamos purificar algumas áreas: emocional, mental, padrões mentais, crenças espirituais limitantes que limita a divindade que habita nosso sagrado coração, a chispa divina. Então, tudo isso nós podemos, em 4 horas, ofertar a partir de um manual, a partir de uma iniciação sagrada com o padrão de perfeição Reiki, que significa energia vital cósmica, cósmica, da vida cósmica, e nós somos os canais preparados para desenvolver isso, despertar isso no outro. E aí, neste momento, em Monte Alto, nós estaremos numa manhã de sábado, das 8h30, 9 horas até as 13 horas, oportunizando a todos estas duas iniciações sagradas com o padrão de perfeição Reiki, a palavrinha japonesa que precisa ser traduzida e inteligente, ser inteligente no sentido de entendimento, que significa energia da vida cósmica despertada em nós de novo, novamente, para poder viver infinitas possibilidades, de forma muito bela, justa e verdadeira, como nós somos herdeiros de tudo isso. É a herança que nós temos e temos que honrar. Com você, minha filha. Perfeito. Já empolga. Para quem não sabe, o Mestre Mário vai ter outra live daqui a pouco também, então a gente já está nas turbinas, né? Sim, Nossas, sim. as nossas lives agora, 19h30, excelente horário, achei bem legal esse horário, porque é um horário que dá para a gente fazer bastante movimento. E a gente sabe, né? Muita gente está chegando no canal e comentando das lives após a live. Então, nós estamos aqui fazendo todo o movimento para você chegar e ter aí 2 dias para você observar, ver no seu coração. Até você que já é mestre em Reiki, se quiser conhecer o trabalho aí de Mestre Mário, você tem 30% de desconto para fazer o nível 3 novamente, atualizando aí a sua maestria de ser mestre de si mesmo. E quem sabe você que está no nível 2 aí, que ficou depois do despertar, depois que você transformou no nível 2, quem sabe você não está na hora de olhar para mais alguns códigos de luz que chegarão no nível 3. Nossa turma já está bem, assim, tá grande. Graças a Deus a gente está com o pessoal que vai fazer a atualização e também aqueles que chegaram para o nível 3 pela primeira vez. Mas ainda temos espaço, porque em parceria com a Santé, agora com a dona Thalita Faria, nós somos parceiras em vários movimentos e a gente olhou, antes de eu viajar para a Itália, numa possibilidade de uma sala para cursos. Para minha surpresa, eu nem estava lembrando muito bem, de repente ela falou, ó, Cris, a sala está aí, vamos fazer, só que eu não tenho como te ajudar, você monta aí? Eu falei, pode deixar comigo, já está montada. Então, assim, é um movimento quântico. Eu saí de viagem, sabendo que eu ia voltar, em menos de um mês eu teria esses cursos. Já tinha muitas inscrições, não caberia na minha sala de trabalho, porque é uma sala cheia de sofás, tem as macas, então eu não tenho disponibilidade aberta. E aí, para minha surpresa, como o mestre Mário já fez um curso naquela sala, foi o dia que as meninas fizeram, acho que o mestrado, se eu não me engano, a gente usou aquela sala, então já ancoramos uma energia para aquilo vir a ser hoje a sala de cursos do Espaço Santé e Multiespaço, né? Colocando, colocando todas as pessoas que forem fazer cursos, mesmo que a gente não propagar esse curso, no caso, a sala vai ficar lá e eu acho isso muito fantástico, porque a Thalita é uma parceira
que ela vê realmente a dimensionalidade, ela não vê aquela coisa do empresário só, ela vê o benefício que ela traz para a Monte Alto. Então, a gente entrou em comum acordo, eu falei, não, vamos trabalhar nesse movimento juntas, que para mim, quanto mais eu unir, mais eu vou somar. Então, é aquela coisa, nada é só para mim, tudo é para todo mundo. E o espaço é maravilhoso, para quem conhece, o Espaço Santé foi feito com muito carinho, com muito projeto, né? Eu tive presente antes desse espaço sair, e via a dedicação e tudo. Então, assim, nada mais justo que a gente tenha uma sala de cursos, né? Lógico que menos adaptada e melhorada do jeito que a gente gostaria essa primeira vez, mas fui até São Paulo essa semana no bate e volta para buscar nosso maquinário lá que estava lá, então eu falei, não, eu preciso deixar isso redondinho, porque o mestre está chegando com a mestre Alívio. Então, assim, é esse movimento que traz a gente para a maestria de nós mesmos, porque o que me fez bem, eu quero que faça bem para mais pessoas. Então, se você está vendo a gente e ainda não está no nível 13, ou já fez e esqueceu, achou que não queria. Porque, sabe, mestre, nível 13 é aquilo, né? Se eu não fiz Marra Karuna nível 1, né? Para dar uma baixada, né? E vir com amor incondicional em mim antes do nível 3 e for direto, aí pode ser que eu dê uma, né, uma brecadinha, porque ali eu estou iluminando minha sombra, ali realmente. Isso chega antes, viu, mestre? Porque as pessoas têm os processos antes. E para quem vai ver esse vídeo depois, vai me ouvir agora e vai parar e pensar: se eu posso atualizar, por que não atualizar o Sim. meu movimento comigo? Então, Então, eu passo essa informação porque eu fico feliz de estar com a classe cheia, mas cabe mais gente. Então, eu sempre falo assim. E lógico, você que está aí no outro país, outro estado, você que vê essa live e tem vontade de fazer nível 3, o híbrido em todos os cursos, tá? Eu e o mestre Mário temos. A gente até esquece de falar, porque a gente vive no híbrido, vive no online, né? No presencial online, que a gente fica direto. Só que a sim. gente, quando está no presencial mesmo, fisicamente, a gente também tem como fazer para você no online. Então, assim, não se preocupe, você não vai ficar fora desse movimento que nós temos esse final de semana. Mestre Mário está vindo com tudo aí para Monte Alto de novo. É isso, Mestre Cris. mestre. Sim, e é muito interessante porque quando nós falamos online, é muito importante que também as pessoas assimilem que é ao vivo. Não é um curso que está gravado e que você vai ver a qualquer momento que você quiser. Não, é um curso agendado onde você vai estar ao vivo comigo. Ao Tempo vivo. Não é real. um curso Tempo gravado. real. No tempo real. Tempo E aí o que real. acontece? A energia. Dá para perceber o movimento da energia, mesmo à distância. Por quê, Mestre Cris? Porque simplesmente o Reiki nível 2, quando você chega no Reiki nível 2, você pode transmitir Reiki, fazer terapia Reiki à distância. Por quê? Porque essa energia ela é multidimensional. Ela não é uma energia que precisa estar na presença física. Ela é metafísica. É física, emocional, mental, espiritual, causal, eletrônico, é, 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 etérica, todos os níveis. A energia da fonte da vida, a gente chama de a energia da fonte, mas é muito importante entender que é a energia divina, a energia de Deus, que dá a vida, tudo no cosmos. E essa energia, ela foi esquecida, porque nós acabamos por achar e por engodo, por engano, acreditar que a nossa vida vem da comida. As pessoas foram levadas a acreditar que a vida cósmica divina vem de você comer um filé, comer uma planta, comer uma raiz. Veja, nunca. Mas como que nós vamos alcançar um número de pessoas
para elas poderem vivenciar isso e poder comprovar para elas mesmas que estão despertando o divino dentro de si mesmas de novo. Porque a humanidade caiu em ilusão. Ilusão. As pessoas passam a vida querendo uma casa de parede, de concreto, e esquecem de viver a vida com o humano, com os seres, com a felicidade de viver nesse paraíso que é a Mãe Terra. Ter olhos, aprender a ter olhos para ver, a vivenciar, a vibrar bem, a amar incondicionalmente. E quando a gente fala em amor incondicional, Mestre Cris, vamos fazer um link aqui técnico, tá? O Reiki nível 3, ele faz um diferencial tremendo nos iniciados, naqueles alunos que vêm receber a sintonização nível 3, porque nós, da Aliança Reiki Desígnios, nós exercemos, ensinamos e iniciamos, sintonizando as pessoas, no Reiki que vem com o processo iniciático original, tibetano. Por quê? Claro que nós precisamos fazer entender que, como a Reiki é uma energia cósmica, antes já existia na Atlântida, na Lemúria, ok? E como esses continentes foram submersos, muitos que já tinham essa conexão com essa energia da fonte cósmica, desperta de novo, saíram para diversos outros continentes e levaram para o Tibete. Levaram para outros lugares também. Mas Mikao Usui, que é o redescobridor do Reiki no início do século passado, ele redescobriu tudo isso, querendo entender como que Jesus curava com as mãos, dentro de um monastério de budismo tibetano. Porque o conhecimento, a sabedoria milenar, ela não tem uma raiz em um país. Ela é da terra. Ela é do ser humano. Independente das culturas. A sabedoria da humanidade vem de diversas culturas que sintetizam no humano, no ser humano. Humanidade, human, humano, tempo de um. Somos uma unidade. Ok? Então, esses conhecimentos, essas sabedorias, essas tecnologias estão sendo redescobertas. E aí o que acontece? Quando você chega no nível 3 de Reiki, você se torna mestre de si mesmo. É conhecido também como a consciência. A sua ciência da vida cósmica vem num despertar supersônico, numa velocidade enorme, onde você faz a releitura da sua vida, e não somente da sua vida que você vive para fora, mas a sua vida intracelular, que é a memória e a herança que você traz desta vida e dos ancestrais que tem uma herança genética. Então você pode ser o curador da sua ancestralidade. Mas, Mestre Cris, é muito pouco tempo para falar sobre tudo isso numa live de 1 hora. Porém, o que me remeteu a tudo isso é que você falou sobre Mahakaruna, que é regida por Mãe Kuan Yin, que é essa imagem que está atrás de mim na foto aqui, ó. Na foto do curso. É por isso que eu falei. É por isso que eu falei. Parece que ela vem antes, assim, né? Tipo assim, ela vem antes desse processo, dando a compassividade da harmonia interna em nós, né? Eu acho que. Exato. E como essa energia da Mãe Divina, ela tem em todas as culturas da Mãe Terra. Todas as culturas. Existe uma Mãe Divina. As pessoas chamam de religiões, mas são culturas, modus operandi de você viver a vida. E a herança que você recebeu daquele meio ambiente onde você nasceu. Então, como o planeta Terra é muito grande, tem muita gente, muitas culturas, ora, é lógico que o efeito climático, o efeito da cultura ancestral que estava ali, tem sobre todos aqueles que vivem naquele local. Então, por isso que a Mãe Terra tem diversos caminhos religiosos que levam a um único centro,
a fonte de vida cósmica que a gente chama de Deus. Né? De Deus. E claro que, como somos filhos de Deus, muitos filhos adiantados divinos, vamos citar aqui um deles, como o Mestre Jesus, eles portam a estirpe divina. Então eles são considerados deuses também, como nós, que somos filhos também, como ele diz, eu sou, vós sois também. E todos poderão fazer igual ou até melhor do que eu, porque tudo é ascendido, tudo vem em ascensão. E é lógico que é muito difícil para muitos entenderem isso, né, Mestre Cris? Porque às vezes parece que quanto mais a gente oferece de possibilidade, mais as pessoas acreditam que não são capazes de atingir. E esse é uma programação que foi feita na humanidade, desistir de ir além. E como nós estamos num novo tempo, e cada geração que vem vai além, sim, essa sabedoria está sendo reintegrada para todos, incluindo o Mestre Cris. Eu vou dar aqui um spoiler rapidinho. Dentro da Aliança Reiki Desígnios, todos os meus cursos de Reiki nível 1 serão, a partir de um mês de julho, gratuitos para maiores de 65 anos. Aqueles que pensam que já deu o que tinha que dar aqui nessa vida, vão se revitalizar, vão reviver os sonhos, vão ir além e, com certeza, muito mais do que mais 65 anos. Porque, como eu já falei para você, Mestre Cris, e para todos aqui na live, quem vai viver 250 anos, muitos já nasceram. Já nasceram. Isso está sendo comprovado gradativamente pela ciência. Que tem um detalhe. A ciência, ela leva mais tempo para trazer a comprovação científica da consciência. Então a ciência, ela sempre está em atraso com referência à consciência. A consciência sempre é muito mais veloz do que a ciência. Por isso que nós estamos sempre 30, 40, 50 anos atrasados. Porque até a gente aceitar a possibilidade de ter um celular na mão e se comunicar como nós estamos nos comunicando aqui com infinitas pessoas, eu aqui, né? Numa cidade de São Paulo, você aí em outra cidade, e outras pessoas em outros países, em outras cidades. Ninguém imaginava há 50 anos atrás que isso seria possível a partir de uma caixinha como um celular. Então, a ciência, ela chega com um pouco mais de atraso. Tá? Quando a gente olha aqui, a gente fala, nossa, como que isso pode ser criado? Foi criado por seres humanos. Seres humanos criam infinitas possibilidades. Muito bem. Nível 3, abre-se a consciência para você criar a sua própria realidade, transcendendo o que a gente chama de karma, bagagem negativa, que possamos ter herdado sem necessidade. E aí a gente escolhe a nossa herança. Que herança a gente quer carregar da nossa ancestralidade? O que de positivo, de bom, eu vou querer levar? E o que eu não vou querer levar, porque simplesmente eu tenho a consciência de que aquilo não é interessante. Então eu tiro do meu campo energético, eu tiro da minha vida isso. Por quê? Porque eu não preciso carregar isso. Então, Reiki cura, não somente fisicamente, não somente a causa da doença, mas a causa emocional, a causa mental, o padrão mental limitante que fez acreditar que você é uma vítima daquilo. E é lógico, Mestre Cris, que para isso ser bem fundamentado, todos precisam viver. Né? Só vivendo é que a gente realmente sabe. Vivenciar faz parte de uma transcendência de limites. Então, nós precisamos entender o seguinte: todo problema é uma chance de você transcender a sua limitação. Todo problema é um sinal que algo precisa melhorar.
Então, é a chance que se tem para ir além. Se o problema não aparece, você pensa que está no paraíso. Você vai estar lá na caverna de Platão e vai achar que a vida é aquilo. Mas quando você tem um problema, um desafio, é a chance que você tem para tomar consciência de que algo precisa melhorar. E, mestre Cris, nós sabemos, né? Uma vez Roberto Carlos, né, o rei, né, da Jovem Guarda, o rei do Brasil na música, né, ele falou assim: só um reikiano sabe o que é o reiki. E ele falou num programa muito público, muito, né, numa das redes principais aí de TV. E isso abriu a possibilidade de mais pessoas conhecerem essa tecnologia da luz, que tem como foco a redescoberta de como que Jesus curava com as mãos. E ele que disse: vós podeis fazer igual ou melhor. E nós estamos comprovando isso, mestre Cris. Eu, você e todo reikiano que chega lá no nível 3 Reiki. E por isso que no dia 19 de julho, em Monte Alto, a partir das 14 horas, nós vamos estar com esta tecnologia, treinamento, alinhamento de cura, respiração violeta, uma postura completa com os códigos de luz, para que você possa exercitar isso na sua vida e na vida daqueles que precisam da sua ajuda quando você é um canal da energia Reiki. Eles podem receber a sua ajuda. E você pode auxiliar, imagina? Você podendo auxiliar quem você ama. Todos que você ama. Bonito, né, Mestre Cris? Mas não acabou aí. Esse é o dia 19. A gente tem o dia 20, né, Mestre Cris? Sim, aí a gente acaba a live, porque daqui a pouco você tem outra, né? Tudo bem. Prossigamos, só para a gente finalizar, com o excelente trabalho, abertos para todos aqueles que estão abertos para receber, que é o curso de barras de Axis. Mestre Cris, você sabe que barras de Axis é exatamente a barreira que nós temos na consciência que não nos deixa ir além. E quando nós vamos além, né, descemos as barras, descemos as barreiras a partir de um despertar de partes do nosso cérebro que estão atrofiadas, nós começamos a prestar mais atenção em tudo, inclusive na nossa própria família, né? Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com a sobrevivência que a gente esquece que a vida é uma família. Não uma família de sangue, mas a família humana. E nós também temos compromissos com a nossa família de herança, né? de sangue. Então, a mestre Lívia, que é a facilitadora que vai dar o curso, e eu estou aqui acompanhando, está em contato com os netinhos, com os filhos, com a mãe, que já está chegando aos 90 anos, e zunindo aqui rapidamente, porque o nosso tempo aqui em São Paulo vai ser menor, né, desta vez, mas deixando tudo mais belo possível. Com o quê? Com toda essa tecnologia que ela vai transmitir também no domingo, para todos aqueles que estão abertos para receber o quê? O despertar, a facilitação para você poder ter tudo na vida de forma leve, facilitada, gloriosa. Tudo na vida vem a você com facilidade, alegria e glória, quando você se permite. Então, Barras de Axis vai ajudar você a viver essa vida feliz, com alegria, com facilidade e glória. Ok? E quem vai facilitar dessa vez é a mestre Lívia, que vai, com toda a sua técnica, toda a sua visão bastante científica, porque mestre Lívia também está se tornando médica, então abrange também essa área técnica, essa área científica, e está levando Barras de Axis com uma forma muito, muito apropriada. E vamos ter isso lá no dia 20, né, mestre Cris?
Sim, eu adorei fazer barras com a meu extra livre. Tudo bem, eu fiz com você também, você é muito bom. Não vou falar que não, todos são. Mas ela tem um jeito especial de passar, de conduzir as barras correr. Não sei, é diferente. Talvez Sim. pelo toque feminino, né? Ou pelo padrão virginiano, Ah, vocês são deixando suspeitas, vocês são suspeitas. deixando tudo em ordem aí para chegar, tá tudo conduzido para ela ficar só para barras nesse dia e acompanhando você, lógico, desde a sexta-feira até o domingo. Vamos estar Então, juntos. Vamos estar juntos. para nós será um prazer imenso e as pessoas que vão ver essa live, após live, elas podem entrar em contato comigo. Meu telefone está longe aí, é o 16 99 700 9095. Barra de Axis é só presencial, mas os outros movimentos que a gente falou é online e presencial, que é o sistema híbrido. O meu telefone sempre fica no próprio canal, que é esse mesmo que eu já ditei. E a realização para a gente fazer o movimento vem muito do nosso coração, porque todos nós temos muitas atividades. Mestra Lívia está aí sendo, agora acabando a faculdade de medicina. Mestre Mário também não para com os seus movimentos. Eu, quem me conhece sabe muito bem que eu estou parecendo São Germán, cada hora eu estou num lugar e chego rápido. Mas a gente tem a honra, né, e a gratidão de ter esses dois mestres aqui, pelo menos uma vez ano, ou duas, dependendo se dá, porque eles vêm do Paraguai, né? Lógico que estão de férias, mas as férias deles são totalmente guiadas por várias atividades, inclusive vários cursos e várias coisas. Então, é só gratidão, mestre, e a gente vai se ver na sexta-feira. E você que tiver sentido que essa live fez sentido para você, a única coisa que a gente não falou, mestre, foi sobre o pré-requisito do nível 3. Lógico que tem que fazer o nível 1 e o nível 2, direito tibetano, e o pré-requisito da sintonização galáctica, do perdão infinito e da chama violeta, nós tomamos o cuidado para ser o pré-requisito de nível 1, direito tibetano. Então, Sim. abrange o maior número de pessoas que, às vezes, pararam ali no nível 1 e acharam que tá bom ou acharam que não estão fazendo. Então, é uma chance de você conhecer esses outros movimentos, porque você vai dar uma ativadinha no seu nível 1 e, ao mesmo tempo, já entrando em outros movimentos para acrescentar com o símbolo que você já recebeu quando você fez o primeiro nível, tá? Então, desta vez, nós ficamos com esses cursos, porque a gente estava com esse tempo mais corrido, mas a gente sempre tem vários sistemas, vários cursos, várias coisas. E se você tem vontade de fazer algum sistema, você entrou lá na Aliança Reiki Desígnios, viu? Gostou? Fale conosco, a gente monta aquele movimento nessa plataforma online, pelo Google Meet, e totalmente presencial. Então, Ao vivo, não é individual, a gente tempo real. olha o que a pessoa quer, a gente monta no tempo real, a gente faz a chamada, colocamos mais pessoas, as pessoas chegam. Então, por exemplo, acho que foi o ano passado, a gente teve em Araras por um pedido de um curso. Fomos em Araras, Mestra Leda, um abraço de luz para você se você ver essa live. E todo mundo de Araras. Aí a gente foi lá, fez Mahyo nível 1 e 2, Reiki xamânico. São Paulo, a gente fez o nível 3 de Reiki xamã. Mestra Regina, um grande beijo e um abraço também se estiver me ouvindo. Então, assim, essas pessoas, elas aderiram ao curso, eu gostaria. Então, se você tiver alguma coisa aí que você fala, mas quando vai ter tal curso? Quando você achar que você quer, a gente monta e o pessoal vem com a gente. Porque o curso é muito do momento de cada um.
Muitas pessoas ficam na mente pensando se podem fazer ou não, se pode. Não, gente, bateu no coração, foi, né? Porque a gente é assim, o movimento é esse, né? Não existe só um mestre, não existe só um curso, mas às vezes você está com aquele movimento e aquilo está te fazendo sentido, então você quer acabar os sistemas, quer fazer as coisas para você se adequar o maior número de possibilidades que a gente pode ter. E é isso que eu posso falar nesse momento. Uma Tá bom? formação holística, né? Uma formação holística muito interessante. Mestre Cris, só para a gente finalizar, eu gostaria que, se possível, você desse o zoom numa dessas imagens, essas bolhas, onde tem a foto e a área do cérebro, a área da cabeça, onde é trabalhado, né? Aqui, veja, nós temos aqui o tempo e espaço, a conexão da área do cérebro que nos conecta à nossa vivência do tempo e espaço. A outra, tem uma outra do outro canto, mestre Cris, por gentileza? Isso, olha aqui, a alegria e tristeza. Então, tem áreas do nosso crânio em que fica acumulada a alegria ou a tristeza. E com os toques, olha, veja bem que na foto você vê, nós trabalhamos apenas a área da cabeça. Esses toques, eles são toques energéticos também. Eles são toques físicos e energéticos que desperta e desintegra aquele acúmulo daquela energia, por exemplo, da tristeza. Né? Nós temos também conexão com áreas do corpo onde você tem sexualidade, a parte da sexualidade, a parte também do corpo físico, da criação, da cura. Então, todo esse mapa que está no nosso crânio, em conexão com o nosso cérebro. Agora, mestre Cris, eu gostaria que você colocasse esse banner inteiro para a gente pegar lá em cima o nome do curso. É possível? Vou diminuir, peraí. Sim. Aí a gente finaliza. Ali, ó. Nós criamos pensamentos, sentimentos, emoções que barram o nosso acesso à nossa divindade interior, à nossa consciência, tá? Dentro do curso de Barra, nós vamos falar em consciência. E ali está, ó, empoderando as pessoas a saberem que sabem. Porque a sabedoria divina está dentro de nós. Está lá no local sagrado do nosso sagrado coração. E tudo isso vai sendo ativado durante nossas 8 a 9 horas de curso, estudando todos os pontos do crânio para poder então fazer o toque e ativar, dar play nessas áreas para desbloquear, baixar as barreiras e voltar a ter um acesso mais perfeito com a consciência que nós herdamos da fonte, que tudo é. Magnífico, mestre Cris. Gratidão pela oportunidade, estaremos aí juntos em Monte Alto, celebrando com as pessoas esse empoderamento, esse retorno ao empoderamento de saber que sabem com facilidade, alegria e glória. Gratidão, mestre. E a gente finaliza então com o que a gente começou, lembrando o pessoal que no dia 18 a gente já está aí há 2 dias, né? Vamos olhar para todas as explicações e tudo que foi falado. Um abraço à mestra Lívia. Mestre Cris, nós estamos com um novo, existe sempre dentro do curso de Barras de Axis, o curso 1, o curso 2 e o curso 3, que quando você tem os 3 cursos, você se torna um professor, uma professora, uma facilitadora de Barras de Axis. Então, quem já fez um primeiro curso e deseja fazer o segundo curso, é uma oportunidade. Quem já tem o primeiro e o segundo, quer fazer o terceiro, é uma oportunidade. E os valores, eles são inferiores ao valor do primeiro curso. Sempre tem um percentual muito grande para que as pessoas possam ter acesso a tudo.
E mestre Cristiane, veja bem, Barras de Axis está sempre atualizando. E o nosso manual que nós estamos levando agora está muito atualizado, com muitas informações. Então é uma oportunidade muito grande para quem quiser fazer o segundo curso, o terceiro curso, atualizar estudo, toda essa tecnologia fantástica que Access Consciousness nos disponibiliza para a vida, para uma vida mais bela, justa e verdadeira. Ok? Eu precisava dar essa última informação, porque é muito importante para quem vai estar conosco no dia 20, lá em Monte Alto, na Clínica Santé, na sala multiespaço da mestre Cristiane Bazon. Ó, Gratidão. vamos acabar essa live com esse sorriso lindo, com essa cara bem bonita, para que a gente possa ter essa luz que essa mulher tem, que ela vai chegando aí, ó, a nossa médica do futuro. Uma Oh, né? facilitadora de barras que vocês vão ter o privilégio de ver pessoalmente e sentir essa vibração linda dela. Abraços de luz, né? Você sempre nos emocionando. Gratidão, gratidão, gratidão.